Shalom, meus queridos. Dando continuação à nossa mensagem sobre o escolhido. Essa mensagem, Deus colocou ela no meu coração e Ele está desenvolvendo essa mensagem de acordo com o que Ele vai me entregando. Eu vou gravando os áudios. Amém? Toda essa mensagem eu não pensei, eu não criei, eu não elaborei, veio de Deus, diretamente de Deus para as nossas vidas. Algo Deus quer nos ensinar e nos transmitir através dessa palavra, dessa mensagem. Amém? Porque o escolhido é o escolhido de Deus. Porque quando Deus escolheu José, Deus não escolheu algum dos outros irmãos de José? Ou porque Deus escolheu a Davi e não escolheu a nenhum outro dos irmãos de Davi? Fica a pergunta. O questionamento de muitas pessoas, talvez venham essas perguntas na mente, né? Mas aí, Deus tem um plano, o projeto é dele, e ele sabe os motivos por qual escolheu a um e não ao outro. Sabe aquele dono de uma empresa, um diretor de uma grande empresa? E ele precisa de uma pessoa com certas características próprias dessa pessoa para um cargo muito especial. Então, ele vai em busca dessa pessoa, no caso do diretor. Ele vai em busca dessa pessoa. Vai vir currículos, vai vir pessoas que vai dizer: eu conheço a pessoa certa para esse projeto. Eu conheço a pessoa certa que vai trabalhar nesse projeto e vai entregar o projeto como você deseja, exatamente como você planeja. Isso não existe no reino natural, aqui no reino dos homens? Pois é, meus queridos, também isso existe no reino espiritual. Deus escolhe uma pessoa específica, porque só Ele sabe o detalhe. Só Ele conhece o que está dentro desta pessoa, a qual Ele designou e escolheu ela para tal projeto. Entende? Você entende? Deus começa a trabalhar no íntimo dessa pessoa escolhida desde muito cedo. Ela não percebe, a família não percebe, os pais não percebem, as pessoas ao redor não percebem, mas Deus já está trabalhando no íntimo dessa pessoa. Samuel ainda era uma criança quando ele foi chamado. Eu conheço um testemunho Então, neste caso deste pastor missionário, ele ainda era uma criança quando ele ouviu uma pregação. Ele estava na igreja, parece, se eu não me engano, o pai dele era pastor ou tinha ido um convidado à igreja e disse que ele ia ser levado, ia anunciar a palavra de Deus pelo mundo. Este homem começou a anunciar a palavra de Deus com 60 anos de idade. Deus preparou ele e aos 60 anos de idade foi que ele foi começar o projeto de Deus, que Deus tinha, preparado ele para que ele fizesse. E ele estava viajando, já estava com 70 e pouco, 80 anos, viajando o mundo, pregando a mensagem, aquilo que Deus ensinou a ele. E pode acontecer, uns começam mais maduros, outros começam mais velhos, outros começam jovem. E assim é o chamado de Deus. Deus sabe os motivos. O que eu acho mais em risco e perigoso são esses que começam crianças. Eles são manipulados, eles são ensinados errado, eles aprendem errado, aprendem a forma humana de falcatruas, e eles fazem isso estando no altar. Então, eles não
quando são crianças, eles não são preparados emocionalmente, espiritualmente. Eles podem falar bonito, eles podem pregar uma mensagem, mas dizer que é de Deus, que eles vão saber lidar com isso, com o que vem, não é verdade. Não vão. A gente tem inúmeras provas disso. Por quê? Porque precisa de tempo para ser preparado por Deus. Deus tem o tempo certo, não é a pessoa que diz, vou começar agora a cumprir o meu chamado. Não, é o Senhor que sabe o dia, a hora, o tempo certo que Ele determinou que aquela pessoa está pronta para Ele entregar o projeto nas mãos dessa pessoa e ela poder desenvolver e cumprir este projeto. Você pode até ser um escolhido de Deus para cumprir o projeto. Você olha ao seu arredor, você sabe que tem um chamado, mas você não vê nada acontecer para que esse chamado venha se cumprir. Você não vê as portas se abrir para que você venha cumprir esse chamado. E o tempo vai passando. Você acredita no projeto, você cria expectativa, mas você entende que no tempo certo de Deus, esse chamado vai se cumprir. Então você passa a descansar, sem pressa e aprendendo, crescendo como ser humano. Então descansa no Senhor, confia nele, que tudo vai dar certo no tempo certo de Deus. Faz a tua parte, Deus está te ensinando a crescer como pessoa, a crescer como ser humano, porque você precisa ser exemplo. Deus escolheu Moisés, Davi, José, Daniel. Deus escolheu Débora. Débora foi uma juíza de Israel e mulher. Deus escolheu Jeremias, Samuel. Deus escolheu Neemias para levantar os muros de Jerusalém. Para cada pessoa, Deus tem um projeto, tem um plano. Cada um destes tiveram um tipo de missão diferente, gente. Não fica preocupado com o que a gente sempre sabe dentro do nosso coração que a gente tem algo para fazer. Às vezes a gente ainda não sabe o que é, não sabe como vai fazer, mas a gente sabe lá dentro de nós, uma voz diz, você tem uma missão, você tem algo para fazer, você tem algo para fazer. Mas a gente precisa só desejar evoluir, aprender de Deus. E no momento certo, Deus nos lança como uma flecha. E a flecha que Deus lança, ela vai acertar um alvo. Deus tem um povo para você. Quando o Senhor te lançar como uma flecha, você vai acertar um alvo determinado por Deus. E através da sua vida como canal, você vai alcançar aquelas pessoas. Assim como Jonas resistiu, mas ele teve que cumprir a missão dele de ir até Nínive e aquele povo ser salvo. Porque aquele povo se arrependeu do pecado. Amém. E através da vida de Jonas, do projeto que o Senhor escolheu para Jonas cumprir, aquele povo foi salvo. Amém. Aí tem pessoas que ao ouvir essa mensagem vai se perguntar, e aí, Angelina? Isso foi no passado. Meus queridos, o projeto de Deus não morreu.
O projeto de Deus não acabou. Essas pessoas serviram ao Senhor no passado. Deus precisa de homens para cumprir os projetos dele da atualidade. Porque o projeto do Senhor não acabou. O projeto do Senhor, ele vai até onde ele determina. E isso só eles sabem. E para os dias de hoje, Deus tem pessoas a qual ele vem trabalhando de longas datas para que essas pessoas venham cumprir a missão, o projeto que ele estabeleceu para cada pessoa. Amém? Você entende isso? Entende a magnitude do projeto do Senhor com os seres humanos? Eu não estou falando aqui de religião. Eu não estou falando de placa de igrejas. Porque eu não acredito assim. O projeto do Senhor não está preso a religiões, não está preso a placas de igreja. Entenda bem isso. Pare de ir pela cabeça dos outros. Por isso é importante você estudar, pesquisar, orar, perguntar a Deus, tirar suas dúvidas, porque o Senhor vai te responder. O projeto não é de homens, é de Deus. Não confunda o projeto de Deus com esses projetos de homens que ficam enriquecendo dentro das igrejas à custa do suor dos outros, à custa do suor dos obreiros, dos diáconos. Entende? Fica atento para não ser manipulado através da religião, através de homens que se corromperam. Amém? Terminando aqui este momento deste capítulo, que o Senhor continue falando com você, que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, ilumine a sua mente e o capacite a cada dia